Não estranhe, fui incumbido a fazer um novo vídeo a respeito deste navio, pois a série exige isso, a série está em listagem. Ou seja, todos os vídeos anteriores serão refeitos ou atualizados. E agora trarei com isso muito mais informações e detalhes. Esta é a terceira parte do episódio 4 da série Os Maiores Navios de Passageiros Já Construídos, dessa vez abordando um dos melhores navios alemães já construídos. O SS Kaiser Wilhelm de Rose foi um navio de passageiros alemão operado pela Norddeutsche Lloyd e construído pela AG Vulcan Stettin em Stettin. Foi a primeira embarcação da classe Kaiser de transatlânticos, seguido pelo SS Kronprinz Wilhelm, o SS Kaiser Wilhelm II e o SS Kronprinzessin Cecilie. Sua construção começou em 1896 e foi lançado ao mar em maio de 1897, realizando sua viagem inaugural em setembro do mesmo ano. Nomeado em homenagem ao imperador Guilherme I da Alemanha, o navio foi o primeiro do mundo a possuir 4 chaminés. O Kaiser Wilhelm de Rose inaugurou uma nova era na navegação oceânica que ficou caracterizada por embarcações grandes, fortes, velozes e, acima de tudo, luxuosas. Ele ganhou a Flâmula Azul de travessia transatlântica mais rápida em sua primeira viagem e logo tornou-se uma embarcação bastante popular. Mesmo assim, durante sua carreira comercial, o Kaiser Wilhelm de Rose se envolveu em alguns incidentes, como um incêndio em 1900 que resultou na morte de várias pessoas, e uma colisão em 1906 com um RMS Orinoco. Com o advento de seus irmãos e da competição contra as britânicas Crown Line e Warsaw Line, o navio acabou convertido em 1913 para transportar imigrantes. No final do século XIX, o Reino Unido havia dominado o comércio marítimo com os transatlânticos das principais companhias, como a Crown Line e a Warsaw Line. Em 1889, o imperador da Alemanha assistiu uma revisão naval. Ele havia percebido a força e o tamanho dos navios britânicos, em particular o SS Teutonic, o mais novo navio da Warsaw Line. Ele afirmou que esses navios poderiam ser facilmente convertidos para cruzadores auxiliares em tempos de conflito, deixando um desejo duradouro. Nós temos que ter alguns desses. A empresa conhecida mais como NDL, ou North German Lloyd, foi uma das únicas empresas marítimas alemãs que tinham influência no mercado de transporte transatlântico extremamente rentável. Nenhuma das empresas havia demonstrado qualquer interesse em operar grandes navios, mas a NDL foi a primeira empresa a nomear seus navios em homenagem aos membros da família imperial, puramente para lisonjear o imperador. A empresa também tinha ligações importantes com o estaleiro naval AG Vulcan Stettin. A Norddeutsche Lloyd entrou em um acordo com a Vulcan e os encarregou de construir um novo transatlântico, que se chamaria Kaiser Wilhelm de Rose. O navio iria definir um novo estilo para os transatlânticos. O lançamento do navio ocorreu no dia 4 de maio de 1897, com a presença da família imperial. Foi o imperador quem o batizou, cujo nome de seu avô, imperador Guilherme I, o Grande, foi honrado. Sua reequipagem e decoração ocorreu em Bremerhaven, e um pouco tempo depois ele já estaria pronto para iniciar suas travessias regulares. Sua viagem inaugural foi marcada para setembro do mesmo ano. A característica mais marcante do navio foi ser o primeiro navio a ter 4 chaminés, o que para as próximas 2 décadas seria um símbolo de tamanho e segurança. O Kaiser Wilhelm de Rose partiu em sua viagem inaugural no dia 19 de setembro de 1897, saindo de Bremerhaven para Southampton, seguindo para Nova York. Com uma capacidade de 800 passageiros da terceira classe, a NDL tinha assegurado que iria lucrar muito com os imigrantes que desejavam deixar o continente europeu em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. A partir de sua viagem inaugural, ele foi o único navio a cruzar o Atlântico com velocidade de chamar a atenção da mídia.
Em março de 1898, ele recebeu o Blue Ribbon por ter cruzado o Atlântico com a velocidade de 22 nós, ou 41 km por hora, estabelecendo assim uma nova competitividade alemã. O Blue Ribbon é um prêmio dado pela travessia mais rápida do Atlântico Norte, leste ou oeste. Este prêmio já havia sido detido pelo navio da Crown RMS Lucania, dito em vídeo anterior. Esta série de acontecimentos foi observada de perto pelo mundo marítimo da época, que estavam ansiosos para ver como os britânicos iriam reagir. No entanto, Arnold Lloyd perdeu a Blue Ribbon em 1900 para o novo transatlântico alemão, o Deutschland, de propriedade da Hamburg America Line. Essa mudança era aceitável para os alemães, sabendo que eles ainda eram os donos dos transatlânticos mais rápidos. No entanto, a NDL ordenou para que o Kaiser Wilhelm de Rose sofresse uma remodelação, para assegurar que a empresa ainda era dominante. Sua reequipagem incluiu a instalação de comunicação sem fio. Em seguida, uma nova tecnologia que permitia fazer o Kaiser Wilhelm de Rose transmitir mensagens telegráficas para os portos, enfatizando sua imagem de navio seguro. Em 1901, a NDL adicionou mais um navio de 4 chaminés à sua frota, chamado SS Kronprinz Wilhelm, e posteriormente encomendou mais 2 transatlânticos, o SS Kaiser Wilhelm II e o SS Kronprinzessin Cecilie. Em 1903 a 1907, a Flâmula Azul foi mantida pelo SS Kaiser Wilhelm II. A empresa afirmou que os 4 navios eram da classe Kaiser e decidiu comercializá-los com folhetos, uma referência à sua velocidade e associações à Flâmula Azul. Apesar de seu prestígio, o navio não ficou longe de incidentes. Como disse no início, em junho de 1899, em seu cais em Hoboken, em Nova Jersey, ele foi vítima de um incêndio que acabou matando cerca de 100 funcionários. Para piorar a situação, 6 anos depois, os navios da Crown Line, o RMS Lusitania e o RMS Mauretania, superaram os navios alemães em todos os sentidos. E quando o futuro navio da Ralston Line, chamado RMS Olympic, entrou em serviço em 1911 com seu luxo em alto mar, os navios alemães entraram em declínio. Como resultado, o Kaiser Wilhelm de Rose foi reconstruído em 1913 para transportar apenas passageiros da terceira classe. Sua glória estava desaparecendo, independentemente de sua carreira como o primeiro navio de 4 chaminés. A partir do dia 26 de janeiro de 1907, ele transportou passageiros entre o mar Mediterrâneo e Nova York, efetivamente terminando sua carreira pública. A partir de 1908, os capitães navais alemães haviam recebido ordens para iniciar os preparativos em caso de uma guerra súbita. O navio logo foi equipado com canhões e assim transformaram-no em um cruzador auxiliar. Em todo o globo, os navios de abastecimento portando armas e provisões estavam prontos para serem convertidos de navios mercantes para cruzadores auxiliares armados. Em agosto de 1914, as relações internacionais atingiram o ponto crítico. A Alemanha declarou guerra aos britânicos, assim como os franceses, e o navio foi requisitado e convertido em um cruzador armado, com a pintura cinza e preta. Seu comandante foi o capitão Rayman. O capitão Rayman logo afundou 3 navios, Tubancain, Caipara e Nyanza. Mais ao sul, o Kaiser Wilhelm de Rose encontrou mais 2 navios de passageiros, o Galícia e o Arlanza. A primeira intenção de Rayman foi afundar ambos os navios, mas ao descobrir que ele transportava muitas mulheres e crianças, os deixou ir. Como o navio se aproximou da costa oeste da África, seus depósitos de carvão estavam quase vazios e necessitava de recarga. Ele parou no rio de Oro, Vira Cisneros, ex-Saara espanhol, onde os mineiros alemães e austríacos começaram a tarefa de reabastecimento. A tarefa de carvoejamento ainda estava em processo no dia 26 de agosto, quando de repente o cruzador britânico HMS Highflyer apareceu. Rayman rapidamente preparou seu navio e tripulação para a batalha depois de se desembarcar seus prisioneiros de guerra. A batalha feroz ocorreu, mas chegou a um final dramático
quando o navio ficou sem munição. Raymond ordenou que o navio fosse afundado usando dinamite. Na detonação, os explosivos abriam um buraco enorme no navio, fazendo como que ele virasse. Os britânicos afirmam que o Kaiser Wilhelm de Rose havia sido danificado e afundou quando o capitão Raymond ordenou que o navio fosse abandonado. Os britânicos acreditavam firmemente que foram os torpedos do HMS Highflyer que afundou o navio alemão. O ex-capitão Raymond conseguiu nadar até a praia e fez o seu caminho de volta para a Alemanha trabalhando como foguista em um navio neutro. O enorme consumo de combustível tornava impróprio para os grandes transatlânticos serem convertidos em cruzadores auxiliares. A maioria desses navios foram posteriormente convertidos em navios transportadores de tropas ou em navios hospitais, como o caso do RMS Aquitânia e o RMS Britannic. No dia 6 de setembro de 2013, a Associação Cellam para a Proteção e Sustentabilidade encontrou uma parte dos destroços que contém o nome Der Rose Wilhelm no casco, sendo confirmado pela Moroccan Ministry of Culture em 8 de outubro de 2013.